pergunta interessante que ele fez. Professor, o macaco lá, aquele dispositivo mecânico que a gente usa para erguer o carro, ele muda a energia que a gente usa para trocar o pneu? Por incrível que pareça, não. Se tu fosse erguer, que tivesse força suficiente para erguer o carro diretamente segurando na roda, como alguns fazem, certo? O cara que é grosso, ele não vou usar macaco. Tu bota ali uma tora, bota um tronco ali que eu vou erguer. Aí o cara vai lá, ergue o carro para mostrar que é forte, o amigo bota um pedaço de tronco embaixo do eixo do carro e troca o pneu. Aí troca o pneu, depois tira ali pra mim. Nem fica vermelho, só para dizer que é foda. Então, na verdade, né, não é um absurdo isso, porque um carro tem 1 tonelada, se as 4 rodas estão no chão, cada roda vai né, uns 250 quilos. Se o cara faz academia no leg press, ele levanta depois de alguns anos mais de 250 quilos com tranquilidade. Então ele vai lá, né, flexiona as pernas, e encaixa aqui como se fosse um leg press no carro e usa o quadríceps, que é um dos músculos mais fortes do corpo, para erguer o carro. Não tem nada de absurdo, certo? Então com técnica é relativamente tranquilo fazer isso para o cara que é treinado. Mas esse sujeito gastaria a mesma energia, talvez um pouco menos, do que o sujeito que usou o macaco. Sério. A diferença é que o macaco do carro é como roldanas móveis. Tu faz menos força, mas tu fica fazendo força mais tempo. No final das contas, a energia que tu gasta é um pouco maior porque tem um atrito das engrenagens do macaco. E aqui, né, o atrito é só do joelho, digamos ali, então vai ter menos atrito envolvido, gasta um pouco menos de energia. Mas é pelo atrito não faz ele ser mais fácil? Não, o atrito não ajuda o carro a não descer. Depois que está manivelando, o engenheiro calculou a distância entre a rosca e o parafuso para que depois que tu soltasse a rosca não viesse descendo. Então a gente chama de autotravante aquele tipo de rosca, certo? Mas tu vê, não é um problema energético, é um problema de força mesmo. Eu diminuo a força e aumento a distância que ele fica fazendo a força. No final das contas gasta praticamente a mesma energia, mas faz uma força menor, facilita a vida do cara, beleza? Mas o que eu tenho para te apresentar hoje é o seguinte, ó, vocês devem lembrar como é que funciona uma mola. Uma mola, ela é fácil de compreender matematicamente. Ela obedece à lei de Hooke. K é a constante elástica da mola, X é a defor e F é a força que eu aplico na mola. Quando eu dobro a força aplicada em uma mola, dobra a D, triplico a força. Por isso que se eu faço um gráfico força elástica, deformação, dá uma reta crescente. Tudo bem para vocês? Se eu quiser calcular qual foi o trabalho da força elástica do zero até a deformação X, eu tenho que calcular o que do gráfico? Que bonito, alguém lembra? Olha só que bonito. O trabalho é igual à área do gráfico. Por que eu não posso usar a fórmula? Porque a força está variando. A fórmula daquele jeito só serve para a força constante. E essa força não é constante, ela é variável. Aí a gente usa a técnica de calcular a área. Todas essas vezes que nós estamos calculando a área aqui no ensino médio, é só porque vocês não sabem fazer a integral. Na faculdade vai aprender a integral. Tudo que é área vai ser trocado pela integral. Certo? E aí mesmo que varie, tu consegue fazer a integral. Certo? Com alguns métodos que tu vai aprender. Bom, de qualquer forma, a área de um triângulo é base. Quem é a base deste meu triângulo? É o X, é a deformação que a mola sofreu. E a altura? F é a força que a mola está fazendo, o que tu aplica na mola, sobre 2. Porém, eu tenho o direito de colocar no lugar do F, já que é uma força elástica. K vezes X, KX. E X vezes X, X ao quadrado sobre 2. Observem que eu calculei o trabalho da força elástica, mas a partir de hoje nós chamaremos de energia potencial elástica. Seria muito importante vocês perceberem que todas as fórmulas que nós criamos derivam da ideia de trabalho. Ou seja, se algum dia percebermos que a ideia de trabalho é falha, que essa ideia não é válida, todo o resto vai para o lixo. Tem chance disso acontecer, professor? Não, assim, ó, a física que nós usamos para o nosso mundo cotidiano,
cotidiano aqui, ela é muito sólida e funciona muito bem, está testada de diversas formas. O que pode acontecer é a gente querer estudar o átomo de repente e lá no átomo perceber que as leis de Newton não funcionam direito. E é verdade, as leis de Newton falham quando a gente vai estudar o átomo. Quando as massas são muito pequenas, quando as velocidades das partículas são muito grandes, as leis de Newton falham. Olha que interessante. Aí nós precisamos da teoria da relatividade e da mecânica quântica para poder estudar esses fenômenos. Qual é a tua tarefinha então dessa parte de física aí? Já que a gente bateu um papinho sobre energia potencial elástica. Arriscar os exercícios. Eu pedi pra galera, 22 eu pedi, hein? Eu pedi a 22. É isso aí, página 22 da nossa tarefinha. Aí depois de corrigir essa tarefa eu vou começar a falar dos teoremas que envolvem trabalho, que envolvem energias. A matemática ficou a página 16, 17 e 18. 3 paginazinhas. 16, 17 e 18. Só pergunta pro professor se ele já estiver ali. Fica à vontade, querida.